Eu queria convidar você nesse momento para entrarmos no Ministério da Palavra. Nós estamos em uma nova série, é uma série que tem como tema Eu Vazio. E hoje nós vamos estar meditando sobre a batalha das vontades. Hoje nós vamos estar falando na segunda ministração dessa série sobre o tema A Batalha das Vontades. E eu quero convidar você então para abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 14, de 32 a 42. E se você estiver aí com a sua Bíblia, por favor, abra em Marcos 14, ou se você preferir o seu tablet, o seu smartphone, ou ainda você pode acompanhar a leitura em um dos nossos telões. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, de 32 a 42. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Feche os seus olhos, por gentileza. Põe a sua mão no seu coração. Santo e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia de vida, porque acordamos, porque estamos bem, porque estamos aqui. Obrigado pela saúde, pelos livramentos. Obrigado pelo teu cuidado e provisão fiel. Obrigado, Senhor, porque podemos nesta noite nos banquetear com a tua santa palavra. Fala aos nossos corações. Como terra seca que precisa da chuva, a nossa carne clama pelo Deus vivo. Estende a tua mão de poder e opera em nós os sinais e as maravilhas que só tu podes operar, porque só tu és o Deus das maravilhas, não há outro além de ti. Portanto, invocamos o teu glorioso nome neste lugar e declaramos aqui a tua perfeita vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Depois que Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos, é quinta-feira, véspera da paixão. É o momento em que Jesus está para ser entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos soldados do templo, para começar a sua paixão até a morte de cruz. Jesus aproveitou o ensejo da celebração da Páscoa dos judeus para festejar a Páscoa com seus discípulos, comemorar com eles a Páscoa segundo o rito de Moisés na antiga aliança, porque assim determinava a palavra de Deus que todos os judeus fizessem, e Jesus, como bom judeu, estava cumprindo toda a lei. Ele sentou-se com seus discípulos, comeu, ceou com eles, e após cear, Jesus tomou dois elementos, o pão e o vinho, para representar neles o seu corpo e o seu sangue, que estavam para ser entregues na cruz para a nossa redenção. Jesus conversa com seus discípulos por um tempo, fala para eles a respeito deste mistério,
E então Jesus se levanta, deixa o lugar onde eles haviam comido a ceia e celebrado a primeira ceia da igreja, e se dirige a um lugar chamado Monte das Oliveiras, que ficava nos arredores de Jerusalém. Para chegar a este lugar, ele teria que atravessar um lugar chamado Vale de Sidrom, e então chegar a um lugar cheio de olivas que estão lá até o dia de hoje, oliveiras centenárias. Jesus foi para aquele lugar e ali encontrou-se com seus discípulos para fazer algo que ele fazia costumeiramente. Em João capítulo 18, nos versículos 1 e 2, o Evangelho de João nos diz que este era um hábito de Jesus. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedrom. Do outro lado havia um olival, onde ele entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Jesus foi para este lugar onde ele estava acostumado a estar com seus discípulos orando e buscando a presença do Senhor. Judas sabia disso. E por isso Judas preparou o momento da traição, o momento em que ele iria conduzir os soldados do templo para prenderem a Jesus. Ele sabia que provavelmente Jesus estaria naquele lugar. E ele conduziu então aqueles algozes para então encontrarem Jesus e prendê-lo. Jesus está então a poucos minutos deste momento em que ele vai iniciar a sua paixão. Ele busca ao Pai em oração. Todos nós precisamos deste lugar secreto. Todos nós precisamos deste jardim secreto. Todos nós precisamos deste jardim do Getsemane. Todos nós precisamos encontrar com Deus neste lugar onde algumas coisas da nossa vida precisam ser trabalhadas. Afinal de contas, esta é a batalha das vontades. Mark Batterson, no seu livro The Circle Maker, ele disse uma coisa interessante sobre ganhar e perder com Deus. Ele disse: aqui está o que eu aprendi sobre discutir com Deus. Se você ganhar a discussão, você realmente perde. E se você perder a discussão, você realmente ganha. Então, assim que funciona no reino de Deus. Quando a gente quer contender com Deus e fazer prevalecer a nossa vontade, quem perde somos nós. Mas quando nós nos rendemos e submetemos a nossa vontade a Deus, nós é que ganhamos, porque a vontade dele é sempre melhor. Então é preciso que eu e você estejamos dispostos a perder a batalha das vontades. E isso não é fácil, porque acontece uma verdadeira guerra dentro de nós. Há um conflito que acontece em cada um de nós, e o apóstolo Paulo falou muito bem sobre isso quando escreveu aos Romanos no capítulo 7, a partir do versículo 14. Veja o que o apóstolo da graça escreveu sobre a batalha das vontades. Ele disse: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? A minha vontade versus a vontade de Deus. O conflito das duas naturezas, a natureza do pecado e a natureza de Deus agora dentro de nós. Quem vai ganhar ou perder depende unicamente de uma decisão que é totalmente sua. Nós vamos neste momento passar a palavra à nossa equipe de teatro, que preparou um pequeno sketch sobre esta batalha das vontades, para que possamos ilustrar melhor o que estamos falando. Vamos assistir. Oi, Jesus! Oi, Camille! Que bom te encontrar aqui.
Eu estava mesmo precisando falar com você. Aliás, eu queria te dar uma coisa. Estou ansioso para saber o que é. Eu queria te dar isto. Isso? Sério? Sério? Mas você sabe o que acontece, não sabe? Sim, eu sei. Camille, quem senta neste lugar toma todas as decisões. Sim, eu sei. Mas eu estava pensando assim na minha vida. Eu não tenho tomado umas decisões muito certas. Todo domingo eu tô na igreja. E aí o bispo fala: minha filha, dá o lugar da sua vida para Jesus. Aí eu resolvi te dar, Jesus. Senta aqui. Estou muito honrado com esse presente. Sentarei logo para tomar as minhas decisões. Tudo que você decidir, tudo que você falar, eu vou fazer. Glória a Deus, assim seja. Amiga! Como é que você tá? Oi, Lu, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Menina, eu preciso te fazer um convite que não tem como você negar. Faça, estou ansiosa para saber o que é. Então, meu marido viajou, deixou todos os cartões de crédito lá em casa, com senha, com tudo. O que a gente vai fazer? Compras! Que máximo, Lu! Mas vem cá, como é que seu marido, no final do mês, deixou todos os cartões de crédito com você? Então, você conhece ele, né? Ele não pode saber, né? A gente vai, eu compro, jogo as contas pro outro mês. Aqui tem um juros menor. Ele não vai nem perceber tanto. E se ele perceber, depois eu me resolvo com ele. O importante é eu comprar tudo que eu tenho direito. E aí, vamos? Não. Não? Não! Não é bem assim, não. Faz o seguinte, eu vou ver o que eu tenho pra fazer do trabalho, faço tudo bem rapidinho e te encontro no shopping. Pronto, então eu vou indo porque tem muita coisa e eu tenho que adiantar pra poder gastar tudo, né? A gente vai se falando por mensagem, Lu. Viu? Camille, Oi, Jesus. o que está acontecendo? Eu estou na pontinha. Ô, Jesus, me perdoe. Senta aí, Jesus, senta. Camille, você tem certeza disso? Eu tenho certeza. A partir de agora, eu vou obedecer. A gente vai fazer tudo diferente. Vamos começar de novo e vai ser tudo ok. Quem senta aqui toma as decisões, certo? Certo, Jesus, certo. Então tudo bem. Graça e paz. Oi, meu irmão Caio. Graça e paz, tudo bem com você? Deixa eu te contar uma bênção. A minha irmã e a minha mãe têm um mês mais ou menos, elas se converteram e elas estão vindo todo final de semana para a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a mesmo. Deus. Em minha casa serviremos ao Senhor. Continue firme, viu? Amém. Que persevere que elas vão ficar firmes. Amém. Deixa eu te falar, é sobre isso mesmo. Eu acho que seria bom elas participarem do link, né? Conhecer pessoas novas, fazer amizades, Também né? acho. Criar raízes, relacionamento Com dentro da certeza. igreja. Porque ficar vindo só domingo, né? Não é muito bom. É bom também o link, né? E aí, o que é que você acha? Poderia passar o telefone para você entrar em contato com elas? Claro. Claro. Assim, meu irmão, você passa o telefone pra mim, eu passo pra minha líder, e aí tá tudo certo, ela entra em contato. Mas eu achei que seria melhor você, né? Já que você já conhece ela, já tem mais intimidade, para convidar seria melhor. Ô, meu irmão Caio, sabe o que é? Eu ando com tanta coisa pra fazer. É trabalho aqui, é trabalho ali, é um monte de coisa. Eu tô tão atarefada que eu não sei nem a última vez que eu fui pro link. Você acredita? Você passa o telefone pra mim, eu passo pra minha líder, ela entra em contato. Vai ser muito melhor, meu irmão, eu te garanto. Tá bom, então. A gente vai se falando, viu? A gente se fala, Obrigado. graça e paz, viu? Paz. Camille, o que é que está acontecendo? Ô, Jesus. Você tomou todo lugar. Ô, Jesus. Sabe o que é, Jesus? Me perdoe, mas é porque Caio me pediu pra tomar conta da irmã e da mãe dele. Das duas. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Aí, eu até ouvi assim você dizer, claro, mas claro? Claro não, Jesus, eu não tenho paciência para essas coisas, eu não tenho como tomar conta da irmã e da mãe dele. Aí eu resolvi dizer que não. Camille, eu acho melhor você ficar com o lugar. Não, Jesus, não. Senta aqui, a gente vai começar de novo e vai ser diferente. Senta aqui, Jesus, no seu lugarzinho, senta. Camille, aí. você tem certeza disso? Tenho, Jesus, eu tenho certeza, senta. A gente vai começar de novo, você vai falar e eu vou obedecer.
Certo. Eu lembrei de uma coisa. Você lembra daquela briga que você teve, uma discussão lá com sua colega de trabalho? Eu lembro, mas eu lembro que não foi bem assim. Eu lembro que não foi eu que discuti com ela. Foi ela que discutiu comigo. Ela me ofendeu. Ela me disse coisas horríveis. Ela e não eu. Camille, é bem verdade que uma falou coisas horríveis uma para outra. Mas você tem que conversar com ela. Você tem que perdoá-la e pedir perdão. Como assim, Jesus? Não é bem assim, não. Ela me ofendeu, ela falou comigo, e você quer saber de uma, Jesus? Ela tá lá no lugar dela, eu tô aqui no meu lugar, cada um no seu quadrado, a gente tá bem assim. E outra, se eu for pedir perdão pra ela, ela vai me achar uma bestalhada, ela vai me achar... Ninguém vai entender nada, nem ela mesma vai entender nada, Jesus. Ai, chega! Você está me apertando. Oh, Jesus, me perdoe, Jesus. Camille, eu acho que isso não vai dar certo. É melhor você ficar com o lugar. Jesus, eu te dei. Eu me senti muito honrado com o seu presente. Mas você tem que ter uma decisão, Camille. Quem senta nesse lugar toma todas as decisões. E você não está compreendendo. Ou eu ou você. Você precisa escolher, Camille. Sabe o que é, Jesus? É porque é muito difícil fazer essa escolha. Camille, na verdade você já fez. Uau! O jardim do Getsemane foi um lugar de vitória para Jesus. Foi o lugar onde ele tomou uma decisão fundamental, uma decisão que alterou radicalmente a história da humanidade. O jardim do Getsemane, o lugar secreto, pode ser também para mim e para você um lugar de vitória. No jardim do Getsemane, Jesus lidou com 3 aspectos importantes que eu e você precisamos lidar se queremos esvaziarmos-nos de nós mesmos. Em primeiro lugar, no jardim do Getsemane, Jesus esvaziou-se do estresse. Jesus lidou com um grande estresse. Ele estava passando por uma situação de muito estresse. A Bíblia fala sobre isso, que Jesus estava em grande aflição e angústia. Em Marcos 14, 33 e 34, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava angustiado com aquele momento. Jesus estava perturbado emocionalmente. Jesus estava abalado psicologicamente. Jesus estava vivendo um momento de grande pressão, de estresse. O interessante é que este lugar, Getsemane em hebraico, significa o lugar da prensa de azeite, o lugar onde as olivas eram prensadas para que então fosse extraído o azeite de oliva. E Jesus está exatamente neste lugar sendo espremido. Ele está se sentindo exatamente assim. Lucas 22, 44 vai além e revela que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Estando angustiado, ele orou mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Hematidrose, um fenômeno raramente atestado na história da medicina, em que pessoas, por causa de muita angústia, de muito pavor, de muito estresse, chegaram a suar gotículas de sangue. Isso aconteceu com Jesus, para você ter uma ideia da dimensão de estresse a que ele estava submetido naquele momento em que ele estava para entregar a sua vida por nós. Estamos falando de um momento em que ele sabia que a sua hora chegou. O seu traidor já o havia entregue, vendido. Já estava tudo armado, o momento já estava para acontecer, estava vindo sobre ele. Densas trevas vindo sobre ele. Ele estava profundamente estressado e angustiado. E todos nós sabemos o que significa estar estressado.
Aliás, se é uma coisa que o homem ocidental sabe, é o que ficar estressado, o que significa estar estressado. Eu acredito que eu e você já passamos por muitas situações de estresse, e mais do que nunca nos nossos dias as pessoas estão sobrecarregadas, elas estão vivendo por um fio, elas estão vivendo por um triz, elas estão como se estivessem à beira de um abismo, de um colapso nervoso. São tantos os transtornos que são diagnosticados nos nossos dias. Na verdade, é uma verdadeira lista alfabética de transtornos psicológicos, pânico, ansiedade. As pessoas estão vivendo um momento de pressão insuportável, e a tecnologia ainda está contribuindo mais do que nunca para aumentar esse nível de estresse para índices nunca vividos na história da humanidade anteriormente. Nós estamos lidando com o estresse, e o estresse é uma coisa muito real. Não brinque com o estresse. Nós todos enfrentamos situações difíceis, como contas a pagar. Estamos preocupados porque temos problemas para resolver com os nossos filhos, problemas para resolver com os nossos pais, problemas para resolver no nosso relacionamento conjugal. Temos a pressão profissional, temos as dificuldades que envolvem a nossa carreira profissional, o nosso futuro, temos a insegurança, temos tantas e tantas variáveis na vida que nós não podemos controlar, e tudo isso nos leva a um nível de estresse e de ansiedade muito grande. Mas a pergunta aqui é: como Jesus lidou com o estresse? Jesus foi para o lugar secreto, Jesus foi para o jardim secreto, Jesus foi para o lugar onde eu e você precisamos aprender a ir para nos esvaziar do nosso estresse. Duas coisas terríveis podem acontecer quando nós não aprendemos o caminho correto para lidarmos com o estresse. Eu estou falando para discípulos de Jesus. Primeiro, nós vamos prejudicar a nós mesmos. Nós vamos prejudicar a nossa saúde física, nós vamos prejudicar a nossa saúde emocional, nós vamos romper a corda em algum momento. E em segundo lugar, nós vamos prejudicar pessoas que amamos e que estão mais próximas de nós, porque nós temos a tendência a ventilar, a vazar o nosso estresse sobre quem está mais próximo, e muitas vezes não merece esta pressão. Então, se você quer aprender a lidar com o estresse, você precisa aprender a ir ao jardim secreto, a ir ao jardim do Getsemane, ao seu jardim secreto, ao lugar onde você encontra com Deus para esvaziar-se do seu estresse, porque foi isso que Jesus fez no momento de maior angústia, tristeza e solidão que ele viveu na sua vida. Em Isaías 53, versículos 4 e 5, nós temos uma dimensão do que aconteceu sobre Jesus naquele dia. Isaías, o profeta, relatou o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Este foi o peso que Jesus começou a receber naquela noite. Naquele momento a sua paixão já estava começando, o sangue já estava saindo do seu corpo, o sangue redentor já estava caindo sobre a terra. Jesus já estava experimentando este altíssimo grau de estresse, exatamente porque todos os pecados de toda a humanidade, todas as mazelas, todas as doenças, todas as frustrações relacionadas ao meu pecado e ao seu pecado foram colocados sobre ele, e a palavra usa uma expressão absolutamente correta. Jesus foi esmagado pelo peso das nossas transgressões, como uma azeitona quando é colocada na prensa de azeite, e a prensa começa a apertar a azeitona, e esta é a única forma do azeite ser extraído, e o primeiro azeite que sai é o azeite extra virgem. E neste momento algo da presença de Deus está acontecendo nesse lugar, porque pessoas que entraram aqui e que estão sendo esmagadas pelas pressões psicológicas, pelas pressões do seu dia a dia, pelas pressões relacionadas ao seu trabalho e aos seus relacionamentos, estão começando a perceber, através da ministração dessa palavra e do Espírito Santo falando ao seu coração, que há um propósito de Deus em extrair de você o melhor dele para a sua vida, em situações como
esta: não tema, vá para o jardim secreto, porque lá você vai encontrar o alívio do estresse, e coisas tremendas Deus vai retirar de você. Se você é homem e mulher de Deus, as suas reações não podem ser intempestivas, as suas reações não podem ser carnais, as suas reações não podem ser meramente humanas. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, as suas reações têm que ser espirituais. O que fazer então no jardim secreto? Confiar em quem? Em Deus ou em nossos sentimentos? Em Deus e no seu plano, no seu propósito, ou naquilo que nós achamos que é a melhor forma de lidar com as situações? A ilusão de controle. Quando estamos vivendo estresse, na verdade estamos na ilusão e no desejo de controlar as situações e as circunstâncias. Mas no jardim secreto há descanso de Deus para você. Há descanso de Deus para você. Coloque a sua mão no seu coração e diga: Deus, como eu preciso desse descanso. Como eu preciso aprender este caminho da adoração que traz paz e que traz descanso à minha alma. Jesus encontrou no jardim secreto alívio do estresse, porque ele esvaziou-se na presença de Deus. Ele foi orar, ele foi buscar a intimidade do Pai para derramar diante do Senhor o seu estresse, a sua angústia, a sua solidão. Em segundo lugar, Jesus foi ao lugar secreto para esvaziar-se da sua vontade. Da sua vontade. Esta é a grande questão aqui, não é mesmo? Não foi isso que vimos aqui na peça do teatro? A grande batalha das vontades, a vontade de Deus versus a vontade do homem. E na verdade, quando nós falamos de entregar a nossa vontade, nós temos como seres humanos a sensação, no fundo, de que estamos perdendo algo. E ninguém gosta de perder. Quando falamos de nos render e submetermos a nossa vontade ao Senhor, nós somos imediatamente confrontados com a nossa necessidade de estar sempre por cima, de estar sempre tomando as decisões. Não é fácil entregar esse lugar do reino, esse lugar do governo, esse lugar das decisões. Não é fácil. Eu e você sabemos muito bem o que significa isso numa base diária. Todos os dias lidamos com essa luta. Todos nós temos um espírito competitivo, uns mais do que outros. Na verdade, é saudável até estimular isso. Nos esportes, por exemplo, é muito bom sermos competitivos nos esportes. Se alguém quer se destacar em alguma modalidade esportiva, tem que ser competitivo, tem que ser disciplinado, tem que ser determinado, tem que querer ganhar, tem que querer vencer. Você não pode correr uma corrida se você já entra pensando que você vai perder. Você não pode entrar no ringue se você já entra derrotado. Você tem que acreditar que você vai ganhar, que você vai vencer. Portanto, em algum momento a competitividade é importante, ela é boa. Competitividade é boa, por exemplo, no mundo dos negócios, nas carreiras profissionais, no mercado de trabalho. Você precisa se destacar, você tem situações em que você precisa competir e você precisa prevalecer, você precisa estar no topo, você precisa concorrer e você precisa ganhar. E você não pode acordar achando que você já perdeu, achando que não vai dar certo. Você precisa acreditar na força do seu trabalho, você precisa acordar com determinação e com bom ânimo e com vontade de trabalhar e acreditando que você vai vencer. Competitividade é uma coisa saudável em muitos aspectos, mas quando se trata da vontade de Deus, competir com Deus é burrice. Competir com o Senhor é algo muito errado. Nenhum de nós gosta de entregar sonhos, desejos, vontades, como fez aquela mulher na ministração do domingo passado. Nenhum de nós gosta de quebrar o nosso vaso de alabastro, essa é que é a verdade, e derramar sobre o Senhor. Jesus disse algo tremendo em Mateus 16:25: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Quando você vive a sua vida para si mesmo, você está vivendo a sua vida, na verdade, fora de Cristo. Não é possível viver a sua vida em Cristo se você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus. O plano e a vontade de Deus para a sua vida é sempre o melhor. Portanto, se você quiser fazer do seu jeito, você vai acabar perdendo o melhor de Deus. Romanos 12:1-2, o apóstolo Paulo fala sobre este jardim do Getsemane, que é o nosso culto diário.
a nossa verdadeira adoração. É muito bom estarmos aqui no domingo reunidos. É muito bom virmos a este lugar, a esta casa, para adorarmos ao Senhor. É muito bom estarmos aqui dedicando um tempo da nossa vida para ouvir a palavra de Deus e meditar nela. É muito bom estarmos juntos recebendo o óleo que desce do trono da graça de Deus sobre nós e que nos renova para uma semana que está começando. Mas eu e você precisamos aprender a ir além disto aqui, além desta reunião dominical. Nós precisamos encontrar o nosso lugar secreto, porque é nele que nós oferecemos a verdadeira adoração ao Senhor todos os dias, a todo momento, quando renunciamos à nossa vontade para experimentar a vontade dele. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e eu diria, este é o jardim do Getsemane de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro, Tiago e João não conseguiram. Eles simplesmente não conseguiram. Eles estavam cansados, os seus olhos estavam pesados. Eles tentaram ficar com Jesus, eles tentaram vigiar com Jesus. Eles perceberam a angústia de Jesus, mas ali na calada da noite, naquele monte, enquanto Jesus orava e suava sangue, os seus discípulos dormiram, eles cochilaram, eles pegaram no sono. Marcos 14, 37, Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Duas coisas importantes eu observo aqui nesse momento. Primeiro, o fato de Jesus vir falar com eles pelo menos por 3 vezes. 3 vezes Jesus veio falar com os discípulos e eles estavam dormindo. 3 vezes Jesus veio confrontá-los com relação ao sono espiritual. Ouça, quantas e quantas vezes nós queremos estar de olhos abertos, nós queremos estar atentos e vigilantes durante o nosso dia, mas somos apanhados pelo sono espiritual e precisamos de despertamento, precisamos de avivamento, porque se nos acostumarmos com essa rotina, com esse estilo de vida religioso e superficial, aos poucos nós estaremos dormindo profundamente e não teremos mais percepção da vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus falou com eles pelo menos 3 vezes. Isso nos lembra da grande luta entre a carne e o espírito. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que eu e você precisamos de disciplinas espirituais. É por isso que eu e você precisamos de perseverança. É por isso que eu e você precisamos do lugar secreto. É por isso que eu e você precisamos dessa instância onde temos intimidade com Deus, e ali anulamos a nossa vontade para que a dele prevaleça em nossas vidas. Porque se nós não fizermos isto, estaremos nos desviando da vontade de Deus muito facilmente. A quem eu vou me entregar? A quem eu vou me render? A vontade de Deus ou a vontade da minha carne? A vontade de Deus ou as concupiscências da minha carne? A vontade de Deus aos meus desejos mirabolantes? A vontade de Deus aos meus sonhos infantis? Em segundo lugar, pense como Jesus se referiu a Pedro. Ele o chamou de Simão. Foi Jesus quem mudou o nome de Pedro. O nome de Pedro anteriormente era Shimeon. Simão vem da raiz hebraica, aquele que ouve, chamar. O verbo hebraico ouvir. E Jesus disse: você não será mais Simão, mas a partir de agora eu te chamarei de Pedro. Kefas, em grego, que significa pedra. Jesus viu algo no temperamento, no caráter de Pedro. Jesus viu algo que tinha a ver com a liderança de Pedro, o ministério de Pedro. Mas nesse momento, Jesus encontra Pedro dormindo, e ele não o chama de Pedro, ele o chama de Simão. E o que Jesus está querendo dizer com isso é: Pedro, se você fizer a sua própria vontade, se você fizer a vontade da sua carne, você obterá os resultados da sua antiga vida. E não foi isso que aconteceu. A partir deste momento, aquele que havia dito para Jesus: Senhor, eu vou contigo até o fim, ainda que todos te abandonem, eu estarei contigo até o último momento. Jesus disse: o galo não vai cantar essa noite, essa madrugada, sem que você tenha me negado 3 vezes.
Pedro começou a seguir Jesus de longe. Quando tudo aconteceu, Pedro agiu na carne, puxou da espada, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Pedro entrou na carne. Jesus previu esse momento. Jesus disse: Satanás me pediu para ir andar com você, Pedro, mas eu roguei ao Pai para que você permaneça firme. Assim somos nós, tão facilmente levados ao redor por qualquer vento que sopra, até que nós alcancemos a maturidade espiritual, e nós não vamos alcançá-la se não estivermos aprendendo a render a nossa vontade e os nossos caprichos à vontade de Deus, que é o melhor para você. Eu não sei com quem eu estou falando nessa noite, mas eu entendo que algumas pessoas entraram aqui precisando ouvir isso. Não é do seu jeito, não é na sua força, não é na sua capacidade, não é da sua maneira, não é como você quer, mas é a vontade de Deus. Ela é o melhor. Quando nos recusamos a entregar nossa vontade ao Senhor, não estamos mais em terra firme, estamos num terreno movediço, estamos num terreno pantanoso. Podemos servir a nossa vontade por um certo tempo e nos sentirmos empoderados, mas a verdade é que a vontade de Deus não pode prevalecer na nossa vida se nós não estivermos dispostos a nos rendermos. Marcos 14, 35 e 36 trazem um momento no jardim do Getsemane em que a batalha das vontades foi vencida. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Adão estava no jardim secreto. Adão estava com Eva no seu jardim de adoração. Adão e Eva estavam no jardim quando eles decidiram fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Adão orou diferente. Adão disse: não seja como tu queres, mas como eu quero. E nesse momento as comportas do pecado se abriram sobre toda a humanidade. Toda a humanidade caiu e o ser humano foi removido do jardim de Deus para sempre. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, que nesse momento, em um outro jardim, esvaziando-se a si mesmo, resolve fazer a vontade do Pai. Ele é o último Adão. Ele é o segundo Adão que vem para cumprir a vontade do Pai. O primeiro Adão caiu, o primeiro Adão pecou no jardim, mas num jardim Jesus disse: não a minha, mas a tua vontade seja feita. E este foi o segredo da vitória. Adão e Eva lutaram a sua batalha, mas perderam. Jesus lutou a sua batalha no jardim do Getsemane e venceu. E cada um de nós precisa aprender a lutar essa batalha numa base diária. Há momentos em que nós perdemos, infelizmente. Há momentos em que nós excedemos a nossa vontade. Há momentos em que nós queremos o lugar que pertence ao Senhor de volta. Jacó teve o seu momento de rendição quando ele atravessava o Val do Jaboque, em um momento decisivo da sua vida, no seu encontro com Deus face a face em Peniel. Jacó lutou com um anjo, e ele lutou a noite inteira, e a palavra do Senhor diz que ele lutava com o anjo e não deixava o anjo ir, e o anjo queria se sair de Jacó, e Jacó continuava lutando com ele, e o anjo disse: deixa-me ir. E Jacó disse: eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E o anjo então tomou da sua espada e feriu Jacó na juntura da sua coxa. E o anjo disse para ele: você não se chamará mais Jacó, mas a partir de hoje o seu nome será Israel, porque você lutou com homens e com Deus e prevaleceu. Como prevaleceu? Do ponto de vista humano, naquela luta ele foi vencido. Mas este é exatamente o momento em que o ser humano vence, quando ele é vencido por Deus. Quando a vontade de Deus prevalece na minha e na sua vida, somos mais que vencedores. Quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, prevalece na minha e na sua vida, então nós estamos prontos para experimentar a perfeita vitória de Cristo Jesus. Andrew Murray fez uma seguinte declaração a respeito de rendição. Ele disse: Deus está pronto para assumir total
total responsabilidade pela vida inteiramente entregue a Ele. Deus está preparado, Deus está pronto e Ele é capaz de assumir inteira responsabilidade pela sua vida se você entregar a Ele. Deus está preparadíssimo para cuidar da sua vida melhor do que você mesmo. Deus está pronto para receber a sua vida integralmente nessa noite e fazer o melhor para você. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem futuro para você, e o futuro que Deus tem para você é futuro de paz, é futuro de glória. Deus está preparadíssimo para receber você, desde que você aprenda no jardim secreto a render a sua vontade àquele que é soberano, Senhor. Jesus foi ao jardim secreto para esvaziar-se do estresse, para esvaziar-se da sua vontade, mas em último lugar, Jesus foi ao jardim secreto para esvaziar-se da sua própria força. Parece contraditório, mas Jesus foi àquele lugar para buscar a força e o poder de Deus. Quando estamos passando por lutas, por dificuldades, por pressões, por problemas, quando estamos nos sentindo como esta azeitona sendo espremida e pressionada, quando estamos percebendo que não temos mais força, estamos esgotados, onde vamos buscar recursos? Onde vamos buscar respostas? Onde vamos buscar renovo? Onde vamos buscar restauração das nossas forças físicas, emocionais e sobretudo espirituais, se não na presença de Deus? O poder de Deus é derramado quando nós nos submetemos a Ele. O poder de Deus é derramado na vida daqueles que o buscam. O poder de Deus está à disposição daqueles que querem se encontrar com Deus no seu jardim secreto. Salmo 84, versículo 5 em diante. Este salmo para mim é um salmo dos mais lindos. O Salmo 84 traz uma descrição muito linda dos peregrinos que estavam indo ao templo em Jerusalém, em uma peregrinação por onde passavam por lugares desérticos, por perigos, mas chegavam ali em Jerusalém para adorar o Senhor. E o versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Bacá, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece em Sião perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Selá. Selá nos salmos significa pausa para meditação. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vão indo de força em força, não na sua própria força, mas no poder de Deus. Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, cuja força está em ti. Vão indo de força em força. Pergunte ao irmão que está do seu lado: como você vai, meu irmão? Responda para ele agora: vou indo de força em força no poder do Espírito de Deus. Diga mais uma vez: vou indo de força em força no poder do Espírito de Deus. Mais alto: vou indo de força em força no poder do Espírito de Deus. É assim que nós prevalecemos, não na nossa força, mas na força que vem do Senhor. O apóstolo Paulo descreve o seu jardim do Getsemane em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Ele diz: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, disse Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Parece um tanto quanto contraditório o que Paulo está dizendo aqui. Nós poderíamos ler esse texto numa perspectiva que nos parece até uma espécie de masoquismo.
Sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Não, o meu prazer e a minha alegria não estão nos momentos em que tudo vai bem na minha vida, em que as coisas estão dando certo, em que eu estou por cima, em que tudo está acontecendo do jeito que eu planejei, do jeito que eu queria, do jeito que eu gostaria. Nesses momentos eu tenho uma tendência muito fácil de me esquecer do Senhor, de me desapegar dEle, de achar que eu não preciso mais dEle, de achar que quem está conseguindo tudo isso acontecer e dar certo sou eu mesmo. Mas quando eu estou fraco, nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas perseguições, nas minhas necessidades, nas minhas angústias por amor de Cristo, nesta hora em que eu estou fraco, eu dependo absolutamente dEle, e eu percebo como o poder dEle é real na minha vida, e como Ele me sustenta e me capacita para que eu possa prevalecer em todas as circunstâncias. É por isso que eu posso dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Uou! O poder de Deus está disponível para aqueles que estão fracos e admitem a sua fraqueza. E Jesus foi para o jardim secreto para dizer isso. Ele foi para lá simplesmente para se ajoelhar e se prostrar e dizer: Pai, está difícil, não é o que eu quero, eu estou sem força para enfrentar esse momento. Humanamente falando, eu não me sinto capaz de atravessar tudo isso. Vai doer muito. Não apenas a dor física que eu vou experimentar, porque o meu corpo vai ser literalmente dilacerado. Imagine, será que você consegue conceber esse momento? Imagine que você estivesse antevendo sair daqui e daqui a 1 hora você começar a passar por um calvário. Ser preso, ser açoitado, ser escarnecido, ser esbofeteado, ser cuspido, ser flagelado, ser crucificado finalmente, morto. Mas não era apenas uma questão física, era uma questão espiritual. O peso de todos os pecados sobre a vida de um santo. Alguém que nunca pecou, nem com seus olhos, nem com seus lábios, pois da sua boca não se achou engano. Toda a sua vida foi vivida para agradar a Deus e fazer o bem, e curar a todos os oprimidos do diabo. A plenitude de Deus estava nele, a santidade de Deus transbordava dele, a presença do Senhor fluía dele. Até mesmo os demônios reconheciam o Filho de Deus, o Messias. E naquele momento, Jesus está humilhado no jardim do Getsemane, buscando poder de Deus. Como que você quer prevalecer na sua vida espiritual sem poder de Deus? Como que você quer prevalecer nas suas batalhas, no seu dia a dia, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus desafios, nos seus projetos? Como você quer prevalecer sem o poder de Deus? Eu não sei como você entrou aqui, talvez você esteja assim, esmagado, esgotada. Você diga: eu não aguento mais. E algo interessante aconteceu em Lucas 22:43. Lucas registra a visão de um dos discípulos. Alguém percebeu a presença de um ser espiritual, de um ser sobrenatural ao lado de Jesus enquanto ele orava. Lucas 22:43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Não há nenhuma oração que Jesus fez ao Pai que não tivesse sido atendida. E este é o exemplo para nós, porque não há nada que você e eu coloquemos diante do Pai, nem no nome de Jesus, que não venha a resposta. Agora, ouça isso, ouça isso, ouça isso. Não era a resposta que Jesus queria. O que Jesus queria, ele disse: Senhor, Pai, tudo te é possível. Se for possível, passa de mim este cálice.
Deus não respondeu sim a Jesus, mas enviou um anjo para fortalecê-lo. Eu não sei se você está entendendo. Nem sempre Deus vai dizer sim para você. Paulo recebeu o mesmo tipo de resposta. Ele estava com aquele espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, e ele se sentia dessa forma humilhado. Ele orou a Deus 3 vezes, ele disse: Deus, tira isso de mim. Deus não respondeu a Paulo como ele queria, mas disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Força suficiente para sustentar você no meio das suas crises, no meio das suas necessidades, no meio das suas lutas, dos seus desafios. Força, poder de Deus vem sobre o coração daqueles que clamam e dizem: Senhor, me sustenta, Senhor, me socorre, Senhor, me dá resposta agora. E o poder de Deus vem para te fortalecer. Se Deus não abrir o mar diante de você, Ele vai fazer você andar por sobre as águas. Este é o Deus que nós cremos, este é o Deus que nós servimos. Será que você pode aplaudi-lo? Se o mar não se abrir, Deus vai fazer você andar por sobre as águas. Paulo entendeu isso, e ele disse: não é que Deus responda sempre do meu jeito e que está tudo sempre muito bem na minha vida. Eu posso passar por momentos de luta, de privação, mas eu posso passar também por momentos de fartura e de abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, levante a sua mão direita e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você está recebendo força de Deus nessa noite, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, bem alto, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E Jesus recebeu esta força, e ele ganhou uma determinação. E é notório isso, porque ele estava orando, e no versículo 41, voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Perceba a diferença, porque é isso que acontece quando você entra no lugar secreto. Jesus se prostrou, Jesus se ajoelhou, Jesus estava angustiado, Jesus se expôs aos seus discípulos. Ele disse: a minha alma está abatida. Nunca vimos Jesus dizer isso em todo o Evangelho. A minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui comigo, orem comigo, vigiem. Ele pediu socorro aos homens, ele pediu apoio e suporte aos seus discípulos, mas Deus até nisso permitiu que nada estivesse ao seu lado naquele momento. Ele foi completamente isolado. Quando Jesus diz na cruz: meu Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Porque Deus literalmente virou as costas para o Filho. Deus não permitiu que nenhuma ajuda lhe viesse através dos seres humanos. Talvez você esteja se sentindo assim. Em todas as portas que eu bati, nenhuma delas se abriu. Jesus se prostrou e Deus começou a fortalecê-lo. E força e poder e unção de Deus vem sobre o coração daquele que se prostra. Jesus se ajoelhou, mas então ele pôde se levantar. Quando você se ajoelha diante de Deus, você se levanta diante dos seus desafios. Quando você se prostra diante do Senhor, você se levanta diante dos gigantes que vêm contra você. Quando você se humilha diante do Senhor, você é exaltado diante das circunstâncias que querem lhe oprimir e lhe destruir, porque nele você é mais que vencedor. Se tem vencedor aqui nessa noite, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Oh! Oh! Ah! Oh! Deus me ajude. Me ajude a transmitir essa palavra ao coração da tua igreja, porque estamos vivendo dias tão terríveis e muitos estão sucumbindo e caindo porque se esqueceram do lugar secreto, porque são crentes dominicais, porque não estão vivendo na dimensão do jardim todos os dias. Jesus foi ao jardim para esvaziar-se do seu estresse. Jesus foi ao jardim
para esvaziar-se da sua vontade. Jesus foi ao jardim para esvaziar-se das suas forças, para que fosse cheio da paz, da vontade de Deus, o Pai, e do poder e da unção que nos capacita a permanecermos firmes e fiéis até o fim. Que Deus aplique esta palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de orar com você. Eu sinto no meu coração que muitos estão vindo de uma batalha este ano, estão estressados, mas o ano ainda está no meio, ainda temos todo um semestre pela frente. Se você entrou aqui essa noite, e ouça, eu não estou lhe chamando nesse momento para fazer nenhuma decisão do ponto de vista de se tornar um crente, um discípulo de Jesus, um membro da igreja. Eu estou apenas convidando você nesta noite a abrir seu coração para o que você ouviu e deixar o Espírito Santo selar essa palavra na sua vida pessoal, na sua vida individualmente. É com você. É o chamado de Deus para você nessa noite, porque Deus não quer você esgotada, Deus não quer você estressado, Deus não quer você uma pilha de nervos, Deus não quer você explodindo a qualquer momento, uma bomba relógio ambulante. Deus não quer você sofrendo males e doenças, enfermidades físicas e emocionais por conta de não saber lidar da forma correta com o que você está enfrentando. Deus lhe deu armas poderosíssimas para que você possa prevalecer em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está aqui e que se sente assim pressionado. Se você está no meio de uma prensa de azeite, se sente como uma azeitona sendo triturada e pressionada, saia do seu lugar, venha ao altar de Deus, porque eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo esteja trazendo o óleo do renovo, o óleo da alegria, o óleo do consolo, o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura, que Deus esteja trazendo sobre a sua vida, restituição do ânimo. Deus esteja trazendo ao seu coração a paz que excede a todo entendimento, que não é possível explicar humanamente, mas uma paz que te dá segurança e serenidade no meio das suas lutas e dos seus desafios. Eu quero orar nesta noite para que Deus esteja trazendo cura para os teus ossos, para os teus nervos. Pessoas que estão tão estressadas, que não estão conseguindo dormir direito, que estão com dores na coluna, que estão com distensões musculares, que estão com atrofias, pessoas que estão com problemas sérios no seu corpo e também na sua alma, porque estão dissociadas do jardim secreto. Eu quero orar por homens e mulheres que estão aqui, estão sendo bombardeados por pensamentos de depressão, por pensamentos de suicídio e de morte. Ouça, o suicídio também tem se agravado nesta geração, e não é por acaso. Não é por acaso que espíritos de morte têm ceifado a vida de tantos jovens, de tantos homens casados, pais de família, de tantas mulheres que têm se jogado de andares de edifícios, de pontes e viadutos. Espírito Santo, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu tomo autoridade nas regiões celestiais e debaixo do sangue poderoso vertido na cruz, eu declaro a tua proteção sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu oro por todos aqueles que estão nesse altar agora, sofrendo ataques espirituais na sua família, no seu lar, no seu casamento, na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira. Deus, em nome de Jesus, eu amarro agora na autoridade do nome sobre todo nome, estes espíritos malignos que têm se levantado nesta geração para destruir a família, para destruir os valores morais e espirituais desta nação.
coração. Eu oro para que a igreja do Senhor, sobre a qual está o decreto de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, seja agora preservada pelo óleo da tua presença, da tua unção, na vida deste homem, na vida deste jovem, na vida desta mulher, na vida deste casal. Pai, em nome de Jesus, agora eu peço, sopra Espírito Santo e traz consolo, traz alegria, traz renovo, traz restituição, traz ânimo novo, Senhor, àquele que está abatido. Espírito de Deus, eu peço finalmente, restaura na vida destes irmãos o jardim secreto. Ensina-nos a encontrar contigo todos os dias. Ensina-nos a esvaziar-nos de nós mesmos. Ensina-nos a nos derramarmos diante do Senhor e a colocar diante do Senhor todo o nosso estresse, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa crise, toda a nossa perplexidade, todas as nossas tribulações e angústias, sejam elas quais forem nesta hora, não são maiores do que a glória e o poder que o Senhor está revelando a nós por meio desta palavra. Sela esta palavra no coração da tua igreja. Eu vazio. Diga agora, eu vazio. Diga novamente, eu vazio. Mais uma vez, eu vazio. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.